Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 27 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a Rússia lançou ontem um grande ataque com drone Shahed 136 contra vários alvos, principalmente em Kiev e Khmelnytskyi. Dos 14 drones lançados, 11 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas os poucos que atingiram os alvos acabaram matando um operário de manutenção e outras 4 pessoas ficaram feridas em Khmelnytskyi. Os danos, porém, foram contidos. Aliás, nas últimas 2 semanas não faltou energia na Ucrânia em lugar nenhum. Será que essa estratégia russa dos ataques à infraestrutura fez água? Acabou? Um avião de monitoramento russo, um A-50U, que faz parte do sistema AWACS de alerta, controle e monitoramento russos, foi seriamente danificado aqui em Belarus, numa base aérea próxima a Minsk. A operação teria sido feita por partisão de Belarus em conjunto com o serviço secreto ucraniano usando drones americanos. E o dano seria bastante sério no avião, parece que partes críticas dele foram danificadas, e esse avião é muito importante para a Rússia. A Rússia só tinha 7 deles, agora tem 6, e o mínimo necessário que ela precisa para manter o mero controle sobre o espaço aéreo russo são 4. Então, essa operação de fato prejudicou muito a Rússia e pode ter sido feita com o objetivo específico de permitir um ataque ucraniano no sul. A gente vai explicar isso em detalhes mais adiante, né? O Su que caiu ontem foi confirmado, só que não foi nem na Rússia nem em Bakhmut, ele caiu em Avdiivka. Foi derrubado por forças ucranianas. E no norte de Bakhmut, quando a gente já imaginava que os ucranianos estavam abandonando Bakhmut, que não tinha mais jeito, foi lançado ontem um contra-ataque bastante significativo em direção à loja de jardinagem. A gente vai explicar qual é o objetivo ucraniano disso. Esse contra-ataque está acontecendo neste momento, a gente não sabe ainda o quão efetivo ele foi, mas aparentemente já colapsou totalmente a frente do grupo Wagner ali na região de Berivka e Yardini e aquelas outras cidades que estavam a oeste da M03, né? Um desenvolvimento bastante interessante disso daí. Que o contra-ataque está acontecendo a gente sabe, é um fato já confirmado por várias fontes, mas o grau de sucesso desse contra-ataque a gente ainda não tem tantas informações assim. O dia está bastante chuvoso e muito quente na região, ou seja, muita lama. Isso é uma prévia do que está por vir, a primavera está chegando aí, né? Se tiver sucesso, essa operação vai matar qualquer chance do grupo Wagner de fazer o cerco em Bakhmut e vai adiantar em muito o objetivo ucraniano, que é causar danos aos guerrilheiros russos ali na região, né? Vamos falar sobre todos esses assuntos e vários outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Login, a quem estatal, Picanha do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com o básico do básico. Ontem teve mais um ataque de drones Shahed 131 e 136. Isso tem acontecido com alguma frequência, né? Os russos usam esses drones principalmente para visar infraestrutura civil ucraniana. Até um tempo atrás eles usavam também barreiras de mísseis, né? Inclusive tem gente dizendo que eles vão fazer isso hoje, vão lançar mísseis contra a Ucrânia, mas não tem nenhuma confirmação disso ainda. O que houve durante a noite foi justamente esse ataque com 14 drones Shahed, dos quais 11 foram destruídos pela defesa antiaérea ucraniana. 3 atingiram o alvo e um trabalhador em resgate foi morto e outras 4 pessoas foram feridas nesse ataque em Khmelnytskyi. Khmelnytskyi fica aqui no oeste da Ucrânia, né? Essa cidade mais aqui para o oeste. Porém, os danos foram rapidamente controlados. Então, houve algum dano causado por esses drones, mas não foi nada sério. Os danos foram controlados, infelizmente, apenas a morte que aconteceu ali, né? E o Phillips O'Brien traz essa informação, né? O jornal Kyiv Independent trouxe a declaração da Ukrenergo, que é a empresa de energia elétrica principal lá da Ucrânia, que já pelas 2 últimas semanas não houve falhas elétricas no sistema de energia da Ucrânia, né?
E, como a gente menciona para vocês, esses ataques russos à infraestrutura de energia começaram lá em novembro, quando a Rússia percebeu que não estava funcionando o avanço dela sobre a Ucrânia, então queriam tentar destruir os civis ucranianos, prejudicar os civis ucranianos, já que não estavam com sucesso no lado militar, e começaram a fazer esses ataques, mas são ataques que acabam sendo muito caros para os russos, e os ucranianos acabam consertando em relativamente pouco tempo. Mas não deixa de ser um incômodo, porque enquanto você ataca até você consertar aquilo ali, leva um tempo, e as pessoas ficam sem luz, ficam sem água, né? Então, assim, gera realmente muito transtorno para os civis ucranianos. E o que está acontecendo é que já fazem 2 semanas que isso não acontece lá na Ucrânia, ou seja, mesmo tendo alguns ataques nesse meio tempo, tá? Teve alguns ataques russos com drones e com mísseis, mas não foram capazes de causar danos. Aparentemente, a gente já pode declarar que essa campanha contra a geração elétrica ucraniana foi uma falha, né? E bastante contraprodutiva para os russos, muito cara e sem sucesso. Mas só para deixar claro, parece que lá em Odessa hoje está sem luz. Odessa é essa cidade aqui no sul da Ucrânia. Foi apenas um acidente lá, o pessoal de reparo já está trabalhando em reparar isso daí, então não tem nada a ver com o ataque russo, o que está acontecendo em Odessa nesse momento, né? A grande notícia do dia, aliás, a gente tem 2 grandes notícias do dia, né? Uma é essa daqui, a outra é o contra-ataque lá em Bakhmut, mas vamos falar dessa daqui primeiro. A grande notícia do dia foi justamente esse avião aqui, um A-50U, que é um avião de monitoramento e controle preliminar, né? E faz parte do AWACS, que é todo o sistema de monitoramento e controle russo. É basicamente um sistema com um enorme radar aqui que detecta justamente um radar muito sensível, que como ele está elevado, ele consegue detectar com muita facilidade qualquer onda de rádio que seja transmitida pela Terra. Isso inclui sistemas antiaéreos ucranianos, diversos tipos de sistemas ucranianos ali. Então, esse avião é um dos poucos que a Rússia tem. A Rússia tem 7 desses aviões, todos eles produzidos em 1984, na época da antiga União Soviética. A Rússia não tem mais capacidade de produzir esse tipo de avião, então tudo que ela tem são esses 7, na verdade são 16 A-50, mas desses 16 A-50, apenas 7 são A-50U, que é a versão mais moderna, mais atualizada deles, e um desses 7 foi destruído, né? E o mínimo que a Rússia precisaria para todo o território dela são 4 desses sistemas. Então a gente está perigosamente agora num nível mais baixo. Esse era um dos sistemas que estava designado para a área da Ucrânia, ele estava baseado ali em Belarus, né? Lembra, a Rússia ela não pode fazer monitoramento e controle só na Ucrânia, não. Os 4 que eu falo, ela precisa para o território russo todo. E com isso, a ausência desse avião pode realmente diminuir a capacidade russa de detectar ações ucranianas em solo, né? Bom, onde é que isso aconteceu? Foi na base de Machulinsk, aqui em Belarus, essa base aqui próxima de Minsk, né, ao sul de Minsk um pouquinho, uma base aérea aqui que é usada pelos russos, de acordo com a BIPOL, que é uma iniciativa de partisãos belarussos, né, ou seja, pessoas lá em Belarus que são contrárias a essa guerra, provavelmente são contrárias ao Lukashenko também, e organizaram esse tipo de coisa aqui. Agora, foi um ataque bastante sério, tá? Aparentemente usaram drones americanos, então, ou seja, esses drones foram lançados de regiões próximas. As pessoas entraram em Belarus, lançaram esses drones contra esse avião e saíram do local. Então, essas pessoas do BIPOL que fizeram isso já estão fora de Belarus, justamente em função da gravidade do que foi feito, né? Aqui tem um jornal russo dando essa notícia, confirmando essa notícia, embora as fontes oficiais russas ainda não tenham confirmado isso, né? Mas eles falam aqui da explosão nesse campo lá em Belarus e o dano desse A-50U, e explica aqui que o avião ele ficava nesse local aqui, era o local típico que ele ficava nessa região da pista, e foi atingido por um drone que foi lançado próximo, um drone explosivo que foi lançado próximo. De acordo com o BIPOL, a frente do avião e parte da antena foram danificados. Então são justamente as partes mais sensíveis. Alguns dizem que esse avião não voa mais. Outros dizem que é possível reparar, mas vai ser bastante complicado fazer isso, né?
Agora, o Trent Telenko está falando aqui justamente sobre a importância disso, que você pode achar assim, beleza, destruiu um avião russo, e aí, né? Mas dá para você ver a importância até pelo fato dessa operação extremamente ousada, né, feita lá em Belarus, é algo realmente diferente. E aqui ele explica como é que, qual é a ideia, né? O A-50 é um avião que já está na Força Aérea há bastante tempo, eles têm 16 aviões do A-50, mas esse A-50U é uma versão modernizada que entrou em operação em 2008. Então esses aviões são da década de 80, foram feitos na União Soviética, mas foram modernizados recentemente, né? E só tem 7 desses A-50U, e a Rússia não tem capacidade de produzir mais desse, então só tem esses mesmo, né? E daí ele explica que com isso você precisa de 4 desses aviões, porque por conta de manutenção e esse tipo de coisa. Então, no mínimo, a manutenção, a recuperação desse avião, ou então a substituição dele por outro, vai deixar durante algum tempo a região da Ucrânia menos protegida, com menos sistemas de alertas, né? E aí ele coloca aqui no final que a grande coisa curiosa aqui é que isso vai fazer a possibilidade dos ucranianos fazerem ataques com JDAM-ER no sul da Ucrânia muito menos arriscada, né? E a gente falou outro dia mesmo sobre esse sistema JDAM-ER, que é esse sistema aqui. A gente sabe que os ucranianos estão recebendo ele dos americanos, e como é que funciona esse sistema? É uma bomba guiada planadora. Então ela tem que ser lançada do alto, ela não tem propulsão por si própria, o avião levanta voo, lança essa bomba, e essa bomba ela vai planando com guia por GPS até atingir o alvo. Ela tem um alcance de 72 quilômetros a partir do ponto que ela é lançada por aviões. Então daí a importância, porque você pode pensar que aqui isso seria menos do que o HIMARS. O HIMARS já vai até 90 quilômetros, então o que estaria ganhando com isso, né? A vantagem é que os aviões ucranianos, eles sabem onde tem lugares aqui sem defesa aérea aqui no sul da Ucrânia, por exemplo. Então eles podem avançar com esses aviões muito dentro aqui e lançar essa bomba a partir daqui. E daí o alcance é 72 quilômetros a partir do ponto que ela é lançada. Então ela pode ir muito mais, muito além da linha de fronteira aqui. E qual que é o grande desafio para se fazer essa estratégia? Porque embora os russos não tenham defesas antiaéreas em toda a região aqui, esses aviões seriam avistados pelo A-50U. O A-50U daria o alerta, olha só, tem um avião ali chegando ali dentro, e aí evidentemente outros caças russos fariam combate a esse avião, e daí seria muito arriscado para os ucranianos fazerem esse tipo de alerta. Olha que coisa, olha que conveniente esse A-50U ter sido colocado fora de operação para os ucranianos, né? Isso permite que eles façam esse tipo de ataque pelo menos durante um tempo, até os russos transferirem outro desses aviões para próximo ali de Belarus. E nota, né, eles vão ficar meio receosos de fazer isso, porque se perdeu um, pode perder o outro também, e a Rússia não tem tantos desses aviões assim para ficar perdendo, né? Então, isso é extremamente conveniente. Para se usar o JDAM-ER, pode ser que isso seja a estratégia no final das contas, né? Além disso, tem gente dizendo que esse ataque foi bastante sério. Além disso, o coronel Nikolai Kolpakov teria sido morto também neste ataque, ou seja, e outras 7 pessoas também morreram ali. Então, assim, essa explosão foi uma explosão grande, não foi explosãozinha, a gente não tem imagem da explosão, mas teria sido um negócio bastante grande, e parece que foi um negócio com um objetivo bastante claro, né? Eles estão dizendo aqui que em algumas coisas, eles estão falando que justamente foi feito por partisãos lá de Belarus, em conjunto com o serviço secreto ucraniano, e que todo mundo envolvido nisso daí já fugiu de Belarus, não há mais risco de ser capturado, já estão fora do país, né? Foi uma coisa muito grande, e parece que é justificado do ponto de vista estratégico por causa do JDAM-ER, né? Vamos ver o que acontece a partir de agora. Emocionante. Bom, ontem a gente falou sobre um avião Su-25 russo que teria caído, né? E aí alguns falaram que ele caiu na Rússia, outros falaram que ele caiu em Bakhmut e coisa e tal. Parece que agora foi confirmado que realmente ele caiu, mas ele caiu em Avdiivka, ou seja, não é nem em Bakhmut nem na Rússia. Avdiivka é nessa região aqui próxima a Donetsk, né? Tá havendo muita briga por aqui também, então o avião foi derrubado por Mempeds,
ucranianos, né? Então, só para confirmar essa informação do avião de ontem, em Vuhledar, a gente tem aqui reportes de que a terceira tentativa russa de avanço está dando muito errado, né? Por exemplo, esse post aqui do Garmaev Alexander: muitos irmãos de batalha morreram hoje. Isso aqui é um russo falando, né? Nem todos eles estavam tão bem equipados quanto deveria, nem todos eles conseguiram receber todas as informações que precisariam para a batalha. Nem todos eles tiveram a chance, devido à superioridade técnica do inimigo, a chance de viver através dessa batalha. Descansem em paz, né? Ou seja, aqui é o russo reclamando que o pessoal lá não conseguiu avançar lá em Vuhledar, muita gente morreu, e dando uma certa crítica aqui, que nem todos eles estavam tão bem equipados quanto deveriam e coisa e tal, aquelas críticas que a gente já tem visto com uma certa frequência no próprio exército russo, né? Eles reclamando que os russos, os mobilizados, recém-mobilizados, são colocados na linha de frente, sem equipamento, sem nada, enfim. E, lógico, os russos já estão reforçando a área de Vuhledar mais uma vez. Isso aqui é uma grande caravana de armas e pessoal que está saindo de Mariupol em direção a Vuhledar, né? Mariupol é essa cidade aqui no sul da Ucrânia. Ela está sendo usada, como ela é uma cidade bem afastada da linha de frente, ela está sendo usada como base pelos russos. Os russos acreditavam que não sofreriam nenhum ataque por aqui. Isso já acabou, a gente já tem falado que seguidamente os ucranianos têm atingido Mariupol, têm atingido bases de munição, bases de pessoal, postos de comando e controle aqui em Mariupol, mas ainda assim é uma cidade mais segura que a média das cidades aqui na frente, né? Então, eles estão mandando agora. Vuhledar fica nessa região aqui. Certamente os russos não vão desistir de Vuhledar. Vuhledar é uma cidade muito importante para eles, então estão mandando mais mobilizados para lá. A questão toda, como a gente sabe, é que são justamente estão repetindo o mesmo erro, mandando novamente mobilizados com pouco treinamento, com pouco equipamento. Dificilmente vão ter a mesma eficácia que teve as duas brigadas de fuzileiros navais lá na região, né, a 40ª e a 155ª Brigadas de Marines russos, que foram quem começaram esse ataque. Essas brigadas já foram dizimadas completamente e agora os russos estão tentando repor as perdas com mobilizados, mas não é a mesma coisa, não é a mesma tropa de elite, né? Falando sobre Avdiivka, né? Avdiivka é um pouco mais... Então aqui, Vuhledar não tem nenhuma novidade, os russos não conseguiram avançar, continuam perdendo muitas tropas aqui. Avdiivka, que é um pouco mais aqui ao norte, a gente sabe também que os russos estão tentando pegar aqui. E o desdobramento mais recente foi a tentativa deles de tomar a cidade de Novobarmutivka, que é essa cidade aqui. Ela está no momento dividida, uma parte os russos conseguiram tomar, a outra parte ainda é dominada pelos ucranianos. E ontem estava circulando entre bloggers russos a informação de que Novobarmutivka teria sido tomada pelos russos completamente. E isso o Necromancer traz pra gente aqui um blogger russo que desmente essa opinião. Ele fala aqui, ó, em 27 de fevereiro, ou seja, hoje, na verdade, na madrugada, né, 0h41 da madrugada de ontem para hoje, houve informação sobre a captura de Novobarmutivka, ou como ele fala aqui, Novobarmutovka. É muito comum isso em russo, a palavra tem um O, em ucraniano a palavra tem um I, né? Mas enfim. E muita gente estava falando isso, mas isso não corresponde à realidade. O que está acontecendo é que a maior parte do vilarejo está sob o controle, ele chama aqui de nosso controle, é lógico, ele está falando aqui do controle russo, mas os ucranianos ainda possuem uma posição lá na região da cidade, e está longe ainda de falar sobre controlar a estrada, né? O que é controlar a estrada? É essa H20 aqui, essa estrada H20 é uma das estradas que é usada pelos ucranianos para abastecer a região de Avdiivka aqui, né? Então é um centro importante, é uma estrada que já está ameaçada pela linha de frente mais aqui embaixo, mas até aqui ela funciona bem, tá vendo? Ela está bem isolada, os ucranianos têm usado essa H20 para abastecer as tropas em Avdiivka, né? Não é a única estrada também, tem essa O0542 por aqui também que eles podem usar, tem outras estradas, mas essa daqui, sem dúvida alguma, é uma estrada importante, e os russos estavam pensando aqui, já estavam dizendo ontem
que já tinham tomado o novo Barmutivka e que já estariam aqui na estrada, na H20. N20, na verdade, né? A gente vê essa letra aqui, para nós que estamos acostumados com o alfabeto latino, parece um H, mas não é. Isso aqui é um N. É um N20 no alfabeto cirílico lá da região da Ucrânia. Então, eles estavam achando que já iam capturar essa estrada aqui, mas não capturaram essa estrada ainda não, né? O próprio blogger lá do pessoal lá de russo já está dizendo que não capturaram, né? E, bom, vamos a Bakhmut, né? Bakhmut, ontem a situação estava muito complicada para os ucranianos aqui em Bakhmut, porque, como a gente sabe, os russos tomaram Yardne, essa cidadezinha aqui, Berivka, aqui mais ao norte um pouquinho, estavam ameaçando outras cidades aqui, e o grande problema dessa história toda foi o seguinte, né? Aqui os ucranianos abriram essa represa aqui, alagaram esse córrego para dificultar o avanço russo aqui pelo norte. Mas o grande problema, como a gente falou ontem, é que se você reparar aqui, ó, entre Yardne e a O0506, a estrada que está aqui, não tem nada, é só campo aberto. Então os russos agora poderiam caminhar aqui diretamente e fechar essa estrada, que é a principal estrada que resta de forma livre para os ucranianos abastecerem Bakhmut e também, na eventualidade de resolverem sair de Bakhmut, usarem essa estrada para sair. Se os russos conseguem atingir essa estrada aqui, conseguem colocar ela sob fogo, a situação fica mais complicada para os ucranianos, né? Primeiro que vai ser difícil abastecer a cidade, segundo que mesmo para recuar, para tirar essa grande quantidade de combatentes ucranianos que tem aqui, alguns falam entre 1.500 e 2.000 ucranianos que estariam em Bakhmut, outros falam em até 5.000 ucranianos que estariam aqui em Bakhmut. Para você evacuar esse monte de gente não é uma tarefa fácil. E como a gente já está começando o período das chuvas, passar pelos campos aqui não seria uma coisa viável, tem que ter uma estrada. Então, ou a N32, essa aqui ao sul, que na verdade é a T0504, ou então a O0506, que é essa outra estrada aqui. Seriam as duas estradas que seriam mais viáveis para essa saída, né? E a N32 ou T0504, ela já está ameaçada pelos russos aqui, embora essa mancha vermelha aqui esteja errada, né? Como a gente falou, os ucranianos fizeram contraofensivas aqui, conseguiram afastar bastante os russos aqui. A N32 está muito mais protegida neste momento do que estava há um tempo atrás, mas ainda assim é complicado usar ela aqui, e a O0506, que é a mais tranquila, agora pode ser ameaçada a partir de Yardne, né? Então, isso cria um problema. Ontem a gente estava com esse problema aqui. Tanto que eu falei que, olha só, o mais provável é que os ucranianos vão começar a retirada da cidade, vão começar a sair, porque eles não podem se dar o luxo de ficar aqui brigando e vendo a estrada ser tomada pelos russos, porque aí acabou. Aí como é que eles vão sair, esse pessoal todo, né? Conseguir sair até consegue, mas vai ter muita morte, vai perder muito equipamento, enfim, é melhor fazer uma saída coordenada, uma saída organizada, do que sair correndo em última hora, e isso daqui é realmente preocupante. Yardne era a última cidade antes da estrada aqui, o resto aqui é tudo campo aberto. É relativamente fácil dos russos avançarem aqui. É lógico, tem trincheiras, tem posições defensivas ucranianas aqui, mas as cidades oferecem uma defesa muito mais forte, né? Enfim, a situação ontem era bastante séria. E aí, eu até falei para vocês no vídeo de ontem que, olha só, o comandante das tropas terrestres ucranianas está em Bakhmut nesse momento. É um general de alta patente lá na Ucrânia, né? Então ele estava lá provavelmente ou para dar a ordem de recuo, ou para sair, o que eu acreditava ser o mais viável, ou para ordenar um contra-ataque. E aparentemente eu estava errado. Eu achei que fosse a retirada da cidade, que o mais provável seria ele fazer o abandono de Bakhmut, né? Está organizando esse abandono de Bakhmut, mas aparentemente não. O que aconteceu foi justamente uma ação contraofensiva em direção à loja de jardinagem. Olha só, vamos explicar isso aqui, né? Então foi o 17º Brigada Armada e a 3ª Brigada de Assalto. A 3ª Brigada de Assalto era o que o pessoal conhece como o Regimento Azov, ou Brigada Azov, né? Que começou lá com o Batalhão Azov lá atrás. O Batalhão Azov
começou como uma milícia privada, um grupo de ucranianos que se organizaram para retomar Mariupol. Retomaram Mariupol em 2014 e por isso os russos ficaram tão chateados com eles que começaram a dizer que eles eram nazistas e coisa e tal, inventar um monte de história. A gente fez um vídeo sobre isso explicando como não tem base nenhuma essa alegação de que o Azov é nazista, não tem nada a ver isso aí uma coisa com a outra. Pode haver um elemento ou outro que tinha esse tipo de inclinação, isso pode acontecer em qualquer grupo, infelizmente, mas não é a natureza do batalhão Azov da época. Depois esse batalhão foi incorporado ao exército ucraniano regular, então eles passaram a ser soldados do exército ucraniano, se tornaram um regimento, se tornaram uma brigada, e agora, aparentemente, o que dá a entender aqui, é que o exército ucraniano, para evitar o nome ruim, já que os russos fizeram uma campanha tão grande contra o Azov, aparentemente eles estão abandonando o nome Azov e virou só Terceira Brigada de Assalto Ucraniana, né? Enfim, eles estariam nessa região de Bakhmut e seriam os responsáveis por esse contra-ataque, ou seja, um flanco veio aqui pela M3 e outro veio aqui pelo norte de Bakhmut, e a ideia deles é se encontrar aqui nessa grande loja de jardinagem. Isso aqui, é lógico, é uma imagem de antes da guerra. Infelizmente isso daqui está tudo destruído agora, mas tem uma grande loja de jardinagem ali próximo do encontro das estradas aqui, né? Aqui da M03 com a T0513, que são duas estradas importantes aqui nessa região, então essa loja de jardinagem fica em algum lugar por aqui, e aparentemente foi foi o sentido do ataque. Veio do sul aqui o pessoal do Azov e do norte o pessoal da 17ª Brigada Motorizada, tentando fechar e isolar os russos que estão nesse saliente aqui, né? Os russos haviam avançado além da M3, então já tem uma série de ataques aqui, já estão atacando outras cidades aqui, e a ideia é justamente cortar eles nessa região. Isso impediria, faria colapsar essa frente russa aqui. Eventualmente até a gente conseguiria capturar uma grande quantidade de wagneritas, né? A gente já sabe que esse contra-ataque está acontecendo, os ucranianos estão fazendo isso. O que a gente não sabe ainda é o grau de sucesso que eles têm, né? Aqui está mostrando como se já estivessem chegando aqui, ó. O cruzamento que eles estão falando aqui, o cruzamento da loja de jardinagem, é esse cruzamento aqui. Eles já estariam próximos dele, né? Mas a gente não sabe ainda com certeza exatamente aonde que está o sucesso ucraniano aqui, né? Isso daqui é uma imagem de hoje cedo da região, então dá para ver que está tendo muita batalha ali, uma batalha bastante forte, né? Muita artilharia. Não dá para saber se isso daqui são os russos tentando atingir as tropas ucranianas que estão avançando, ou se são os ucranianos tentando atingir a retaguarda lá do grupo do Wagner, né? Mas tem aqui uma grande quantidade de alvos de artilharia agora pela manhã. Isso daqui é no norte de Bakhmut, né? É na região norte, ou seja, é justamente nessa região aqui onde está havendo essa contraofensiva, esse contra-ataque ucraniano ali, né? O pessoal da Legião da Geórgia, né, já está lembrando aqui do Khinkali, né? O Khinkali é legal porque tem carne dentro, né? Khinkali é um salgado, não sei se é um salgado ou se é um doce, eu confesso que eu não conheço o prato, mas é de origem na Geórgia, né? E o pessoal da Geórgia tem muita ligação com a Ucrânia, inclusive, e muito apoio, né? Tem uma legião da Geórgia lutando lá na Ucrânia, e o pessoal está brincando aqui que fizeram Khinkali, né? Prenderam as tropas russas ali. Se eles conseguirem ter sucesso nessa contraofensiva, cortarem realmente isso daqui, os wagneritas que estão nessa região aqui, eles estão com um problema, ou eles vão acabar morrendo ou vão ter que se entregar, né? O Azov South, que é um grupo aqui ligado ao Azov, está falando que a situação lá em Bakhmut está melhorando. As forças armadas ucranianas nas últimas 48 horas têm feito contra-ataques sem parar, fazendo um bom progresso e retomando territórios no norte da cidade e gerando muitas perdas nos terroristas do grupo Wagner. O contra-ataque continua. E agora, é aquele negócio, a gente não sabe o resultado. Isso daqui é o pessoal mostrando uma imagem em Donetsk.
A gente não sabe, Bakhmut fica em Donetsk, né? Então a gente não sabe se isso daqui é em Bakhmut ou em algum outro lugar de Donetsk, mas aqui você tem uma visão, porque certamente em Bakhmut está assim também, né? Ou seja, hoje a temperatura foi mais 14 graus Celsius, aqui para o Brasil 14 graus Celsius é frio pra caramba, o pessoal não saía nem de casa, mas lá para eles isso é quente para essa época do ano, né? Estamos no inverno lá, fevereiro ainda é inverno, e só que está um inverno quente esse inverno, e agora já começou de fato a aquecer, no que começa a temperatura a subir, a neve derrete e começa a causar esse tipo de lambança, é justamente a época das chuvas lá na região, né? Então dá para ver o tipo de dificuldade que esses ataques agora vão ter. Isso daqui foi filmado há poucos dias, né? Os ucranianos lutando não apenas contra os russos, mas também contra a lama e rios de lama na região. Enfim, o avanço está acontecendo, o contra-ataque está acontecendo. Exatamente o grau de sucesso a gente não sabe ainda, né? Isso daqui é um outro contra-ataque ucraniano ao sul, próximo de Kurdyumivka. Kurdyumivka é essa outra cidadezinha que fica bem aqui embaixo, que também está na retaguarda dos russos aqui. A gente sabe que os ucranianos estão avançando por aqui. Olha só que curioso, né? O exército ucraniano reportou que os russos bombardearam Klishivka. Mas espera aí, por esse mapa aqui, essa área vermelha aqui, Klishivka está totalmente nas mãos dos russos, né? E é aquele negócio, a gente sabe que os ucranianos estão avançando por aqui, né? Ou seja, pode ser que, na verdade, esse ataque aqui, que está marcado aqui, foi, na verdade, algum lugar aqui mais ao norte, justamente visando essas tropas ucranianas que estão avançando aqui. O ponto é, essa área vermelha aqui já não existe mais, já não está nas mãos dos russos mais, né? E os ucranianos estão também atacando aqui em Kurdyumivka, que é de onde os russos lançaram todo esse ataque nessa região aqui. Tudo isso partiu de Kurdyumivka, né? Aqui eles mostram uma base russa, né? Os russos chegando na base lá e coisa e tal. Então identificaram que esse prédio aqui, esses prédios são todos ruínas, né? Mas as ruínas é que são usadas justamente como bases, como lugar para o pessoal estabelecer lá a proteção deles, ou dormir, coisa e tal. E daí os ucranianos deram uma esquentada na base russa ali da região, né? Bom, vamos dar uma revisada na linha de frente de forma geral, embora a gente já tenha falado as partes mais importantes da linha de frente até aqui, né? Aqui eles falam que lá no norte, em Kupiansk, os russos continuam tentando tomar Mazilchivka, mas sem sucesso. A gente tem informação também, não está aqui na thread do DFMON, mas que os russos estão tentando cruzar o rio Oskil aqui próximo a Dovryshne. Então, não sabemos ainda se tiveram algum sucesso ou não, mas estão tentando cruzar o rio aqui. Isso faz sentido, como a gente explicou. Essa era a ideia deles, né? Já criar uma cabeça de ponte do lado oeste aqui do rio Oskil, né? Para facilitar um eventual avanço das tropas russas a partir da fronteira aqui, né? Esse aqui a gente está falando dessa região aqui. Então, a ideia deles é que os russos vão fazer um avanço em algum momento a partir da fronteira aqui, mas para isso é importante eles terem suporte ao longo do rio aqui, né? E é isso que eles estão tentando fazer desse lado aqui, sem sucesso, pelo menos por enquanto, né? Estão tentando, mas não estão conseguindo. Aqui em Plochanka, Chervonopopivka, Torsk, Dibrova e Kremina, de novo, eles colocam aqui como um monte de tentativas de avanço russas aqui, contidas pelos ucranianos. Eu gostei que o próprio DFMON deu uma mexida aqui nessa linha de frente, eu já falei para vocês. Eu acho que essa linha de frente está muito mais próxima de Kremina do que ele está colocando aqui, mas de qualquer forma eu entendo, ele prefere uma abordagem mais conservadora, uma abordagem mais pessimista da situação, né, para evitar falsas vantagens aqui dos ucranianos. Mas o fato é que, aparentemente, os ucranianos estão bem mais próximos de Kremina aqui nessa região. E tem Dibrova também, tem ucranianos em Dibrova, né? O fato deles terem dito aqui, ó, que os ucranianos repeliram ataques em Dibrova, quer dizer que os ucranianos estão em Dibrova, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, o importante aqui é que os russos não estão conseguindo avançar. Eles colocaram muitas tropas aqui, principalmente colocaram tropas de elite, o VDV, que é a tropa de elite paraquedista russa,
e eles não estão conseguindo avançar aqui na região de Kriminá, o que é excelente, porque quando vier a contraofensiva ucraniana, a grande contraofensiva que está sendo preparada aí, é muito importante que os russos não tenham ganho muito território, né? Eles querem tomar tudo até o rio Oskil. O objetivo deles é o rio Oskil aqui, ó. Aqui, se você reparar nesse mapa aqui, dá pra gente ver. Aqui no norte, o rio Oskil já é o limite entre as tropas russas e ucranianas, mas à medida que a gente vai descendo aqui para o sul, vai abrindo cada vez mais a distância. O rio Oskil segue por aqui, e a fronteira, né, entre a linha de frente entre as tropas russas e ucranianas vai cada vez mais se afastando aqui, mas o objetivo dos russos é novamente tomar toda essa área até o rio Oskil. Eles não vão conseguir, não tem nenhuma chance, é o que eles queriam. Não vão conseguir, né? E como não avançaram praticamente nada, não chegaram nem no Zerebets, que é esse outro rio aqui, próximo aqui da região, o que indica só que eles estão perdendo pessoal ali. Quando vier a contraofensiva ucraniana vai ser doloroso para esse pessoal, né? Aqui no norte de Bakhmut, da mesma forma, os russos tentaram avançar em várias direções e não conseguiram. Repara que essa thread do Defmon ele faz no meio do dia. Então, quando ele fez essa thread, ainda não havia a informação sobre o contra-ataque ucraniano aqui no norte, né? Então, a informação só que ele dá é que os ucranianos teriam liberado o rio, né, para tentar conter o avanço aqui nessa região, e que estariam preocupados com a chegada em Bohdanivka, que é essa outra cidade que tem mais aqui, né? Os russos estariam caminhando nesse sentido. Então ele não tem nenhuma informação sobre o contra-ataque, que justamente veio no sentido dessas duas estradas aqui, né, em direção a esse cruzamento aqui. Essa região aqui é justamente a loja de floricultura, ou a loja de coisas botânicas, né? Mas o ponto central aqui, evidentemente, não é a loja de botânica, não interessa isso. O interessante é justamente o cruzamento aqui, né? Esse ponto aqui é que seria estratégico para os ucranianos. Enfim, aqui na thread dele ele não fala muito sobre isso, a gente está mais avançado do que ele. E ele fala aqui sobre o sul, que o exército ucraniano recapturou várias posições nos contra-ataques aqui. Então ele continua falando que os russos estão tentando avançar aqui em direção a T-0504, mas que os ucranianos retomaram várias coisas aqui, né? Uma coisa engraçada, ele diz aqui, é que o Prigozhin está falando que já chegaram os Leopard em Chassivyar, né? Chassivyar é essa cidade aqui do lado de Bakhmut, né? E estariam indo para Bakhmut os Leopard. E ele falando aqui que não, que quando a gente destruir o primeiro tanque Leopard, a gente vai avisar para vocês e coisa e tal. Rapidinho eles vão inventar que destruíram algum Leopard. Mas não, os primeiros Leopard que chegaram, eles estão sendo usados ainda para treinamento para o pessoal. São só 4. A Ucrânia não vai botar de uma vez isso daí em campo de batalha. E principalmente não vai botar em Bakhmut. Eles vão ser usados para a grande contraofensiva. Bakhmut, os ucranianos estão segurando só para causar danos nos russos, então não tem essa chance, né? O Defmon fala aqui também sobre a região de Avdiivka, um monte de tentativa de avanço russo, nenhum sucesso no final das contas. E também fala aqui em Vuhledar e Marinka, que também não teve nenhuma mudança no final, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz aqui uma visão basicamente recapitulando a resistência do Putin em fazer a mobilização dos soldados, mostrando que ele não queria trazer soldados, ele foi forçado a isso porque não tinha alternativa e coisa e tal, e como isso está complicando o Putin. Ou seja, se o Putin tivesse resolvido fazer uma guerra mesmo, feita a mobilização lá no início, a situação seria muito diferente. O Putin está tendo que ser arrastado a tomar essas decisões, e isso é uma vantagem enorme dos ucranianos, né? Mas não tem nenhuma grande novidade nessa coluna de hoje do Instituto para Estudo da Guerra, não, né? A gente tem também aqui a informação de que o Putin conversou ontem com o Erdogan e com o Lukashenko sobre a situação da guerra e coisa e tal. E, segundo a informação, a conversa girou em torno justamente do A-50U, que teria sido destruído ontem, e que o Lukashenko teria ficado muito feliz com isso, porque vocês sabem, né? O Lukashenko ele não quer entrar nessa guerra de jeito nenhum. O Putin está forçando ele a entrar nessa guerra, ele não quer entrar nessa guerra. Agora, a destruição do avião russo talvez ajude os russos a decidirem não confiar em Belarus, não deixar
aeronaves lá em Belarus. Por outro lado, essa destruição do avião lá pode dar justamente a desculpa necessária para o Lukashenko para entrar na guerra, né? Afinal, não deixou de ser um ataque. Ah, foi um ataque feito por partisãos e coisa e tal? Foi, mas não deixou de ser um ataque, né? Foi um ataque a um alvo militar, não teve nenhum civil ferido. Quem foi ferido ali foi só militar russo. Então, eu não sei se isso aqui isenta muito o Lukashenko dessa história não, né? Bom, a gente já falou sobre esse assunto, que o pessoal lá da CIA acha que a China está ponderando enviar armas para Moscou, mas, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, eu acredito que não é isso. A China está querendo negociar alguma coisa com os Estados Unidos, a economia da China está com muitos problemas, então o que eles estão querendo é dar aquela choradinha para ver se conseguem alguma coisa dos Estados Unidos. A China não tem nenhum interesse em ajudar a Rússia de verdade, porque a Rússia, no final das contas, nunca foi uma amiga tão amiga assim da China. A China não ganha nada, ela sabe que se ela começar a botar armas na Rússia, ela vai sofrer sanções também, o Ocidente vai sancionar a China, e a China já está numa posição delicada, então provavelmente o que eles estão querendo é negociar alguma coisa, não vai ter arma chinesa para a Rússia não. Ontem o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita visitou Kiev, falou com Zelensky, e prometeu ajuda humanitária, né, ajuda humanitária de 100 milhões de dólares e mais 300 milhões de dólares em produtos de óleo como ajuda à Ucrânia, né? Então, excelente, olha só como até a Arábia Saudita, que é um país que é próximo da Rússia, tá, está lá ajudando a Ucrânia. E o idiota do Lula, o ladrão corrupto e covarde do Lula, é incapaz de liberar a montanha de munição que a gente tem aqui no Brasil, que está apodrecendo nos quartéis aqui no Brasil. Podia mandar essa munição para lá para ajudar, colocar a gente numa posição boa. Até a Arábia Saudita está ajudando a Ucrânia. Ninguém está falando em entrar na guerra, não. A Arábia Saudita não está entrando na guerra, Estados Unidos não entrou na guerra, ninguém entrou na guerra. A guerra é Ucrânia e Rússia. Mas ajudar o lado certo é o mínimo que se espera de qualquer país, né? Ontem teve uma reportagem interessante em que o Zelensky mostrou o bunker onde ele vive e trabalha, né? Ele tem morado dentro do governo ucraniano por conta de necessidade de tomar decisões rápidas e coisa e tal, e também manter ele protegido, né? Certamente ele continua sendo um alvo muito sério. Evidentemente que toda a coisa foi feita de forma a não permitir identificar aonde exatamente é esse bunker, mas ele mostrou o bunker aqui onde ele mora e coisa e tal. É bem pequeno ali a caminha que ele fica lá. Dá para ver aqui uma cama modesta, o lugar onde ele fica lá, e a foto da família. A família dele, lógico, não está lá com ele, mas ele está lá trabalhando esse tempo todo dentro deste bunker lá no governo ucraniano, né? Bom, e aí, por falar no Zelensky, surgiu ontem mais uma fake news russa aí que eu acho até curiosa, né? Eles falando aqui, olha só, o Zelensky, o Biden e o Zelensky, como pode, né? Porque tá vendo aqui o Zelensky aqui com o Biden, e aqui o rapaz que eles estão dizendo que é um dublê de corpo do Zelensky, que é um clone do Zelensky, coisa e tal, né? Por que eles falam isso? Evidente, porque a gente sabe que o Putin tem um monte de dublê de corpo, tem um monte de sósia do Putin, né, e coisa e tal. E não, esse cara aqui é conhecido, o nome dele é Maxim Donets, ele é um guarda-costas do Zelensky, um segurança do Zelensky, muito conhecido, uma pessoa de confiança do Zelensky, tem inúmeras fotos dele aqui em outras situações que dá para ver. Ele tem alguma semelhança com o Zelensky, você pode dizer que ele tem alguma semelhança com o Zelensky, mas nunca foi intenção ele ser um dublê de corpo, ser um sósia do Zelensky. E o motivo é óbvio, se você tem um dublê, se você tem um sósia, a última coisa que você vai fazer é botar os dois na mesma foto. Não tem lógica isso, né? A ideia seria justamente, o Putin faz isso, o Putin diz que tem uns 3 ou 4 sósias do Putin lá, eles nunca aparecem na mesma foto, por motivos óbvios, senão fica claro que é um sósia, né? Os sósias do Stalin nunca apareciam junto com o Stalin, né? Enfim, e aí, mas é lógico, o fato de ser óbvio que não é, todo mundo lá na Ucrânia conhece o cara, sabe o nome dele, coisa e tal, é óbvio que isso não impediu os propagandistas russos de falarem que, não, tá vendo, o Zelensky também, você tá achando que o Zelensky foi a Bakhmut, que o Zelensky foi a linha de frente, foi a Kherson? Não, ele mandou o sósia dele, foi o sósia que foi lá e coisa e tal. O que não é bem verdade, né? A gente sabe que não é assim, até porque o Putin, por exemplo,
quando usa o sósia dele, raramente o sósia fala, porque a voz é mais difícil de você imitar, né? E o cara pode falar uma besteira também. Então, tipicamente, quando o sósia do Putin vai, ele não fala nada. O Zelensky, nesses lugares, ele foi e falou, e era a voz do Zelensky mesmo, e ele falou com a capacidade que ele tem, com a autoridade que ele tem, né? E nunca que o Zelensky ia botar, se fosse ter um sósia, ia botar na mesma foto, não tem lógica isso, né? Enfim, é mais uma propaganda russa dizer que o Zelensky, tá vendo? O Zelensky não tem coragem de ir a Bakhmut, não tem coragem de ir a Kherson, ele mandou um sósia e coisa e tal. Não, não mandou, é ele mesmo, né? O cara aqui não tem nada a ver, não é sósia, é um guarda-costas, é um segurança do Zelensky muito conhecido lá na Ucrânia, né? E isso daqui só para levantar também uma outra fake news russa que fica circulando pra caramba por aí. Eu não sei como é que tem gente que cai nisso daí, o pessoal falando aqui, ó, isso aqui supostamente é um correspondente da televisão falando sobre as mortes de ucranianos que o russo atacou e matou não sei quantas pessoas, e aí enquanto ele fala isso daqui, um dos corpos lá atrás se move, né? O pessoal sai, coisa e tal. E aí o pessoal, tá vendo? A Ucrânia tá mentindo? Não tem tantos mortos assim, não tem essa coisa toda. E o mais impressionante é que a maior parte das pessoas que compartilha essa fake news aqui é o pessoal que compartilhava a mesma fake news, o mesmo vídeo na época da Covid, dizendo que não era, tá vendo, essas mortes pela Covid, não sei o que lá. Na época, eles trocaram essa parte aqui, trocaram a voz do cara, né, a narração do cara. Por quê? O cara tá falando com uma máscara, então não dá para você saber o que ele tá falando. Então dá para você dublar, botar uma fala no que ele tá falando, que fica perfeito. Qualquer coisa que você quiser que ele fale, ele fala, porque como ele tá com máscara, você não vê a boca dele. Essa mesma imagem, esse mesmo vídeo circulou na época da Covid, e o pessoal usava também dizendo, tá vendo? Era o mesmo repórter falando que morreram não sei quantas pessoas de Covid, e aí você viu o cara mexendo aqui, e aí as pessoas dizendo, tá vendo como é que é mentira, como é que não morreu nada, que eles estão enganando vocês e coisa e tal. E olha só, gente, eu sou o primeiro a dizer que a imprensa tradicional mente pra caramba. Mas cuidado, não é que eles mentem sobre tudo. Não ia acontecer uma coisa óbvia dessa daí. Isso aqui claramente foi encenado. Aqui também eles botam essa manchete aqui embaixo. E o impressionante é isso. Esse mesmo vídeo foi usado na época da pandemia para dizer que não, tá vendo como é que eles estão mentindo, que não tem tantos mortos assim da pandemia? Olha só o cara levantando aqui atrás e coisa e tal. Cara, é tão cansativo isso, bicho. Para com isso, para pra pensar, né? Não foi, não é isso. Isso aí é só propaganda russa. Evidentemente, não tem lógica nenhuma isso daí, né? Liga o cérebro aí um pouquinho, pessoal russete. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.